tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja gostando do Histórias para Quarentena. Hoje eu vou contar a história do segundo derviche. Se você está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou dar uma breve contextualizada, que também vai servir para todo mundo se lembrar do que está acontecendo. E essa é uma história que está sendo contada por um personagem de uma outra história chamada O Carregador e as Três Jovens de Bagdá. Essa é uma história que está sendo contada por Sherazade ao seu marido, o rei Sheriar, para que dessa forma ele decida poupar sua vida e ela vá conseguindo se manter noite após noite. Na história do carregador e das três jovens de Bagdá, 7 homens foram recebidos por essas jovens em sua casa com a condição de que não fizessem perguntas. Mas, durante a noite, eles viram coisas muito estranhas e acabaram perguntando e quebrando sua promessa. A anfitriã da casa, então, chamou seus escravos armados que imobilizaram os 7 convidados e esperaram pela ordem de matá-los. O primeiro deles, o carregador, pediu por sua vida e, como a anfitriã e suas irmãs haviam passado um dia muito agradável com ele, ela decidiu perdoá-lo. Então, a moça se voltou para os 3 derviches caolhos que haviam sido os segundos a chegarem na casa. O primeiro derviche, então, disse a ela que iria lhe contar uma história a troco de sua vida. E a anfitriã, gostando da história que ele tinha contado, resolveu poupá-lo. Pois bem, hoje eu vou começar a segunda história do segundo derviche caolho e quero ver o que vocês vão achar. Assim que o primeiro derviche terminou de contar sua história, o califa se voltou para seu vizir Jafar e disse: "Você já ouviu uma história mais assombrosa do que essa?" Mas antes que o vizir pudesse responder, o segundo derviche começou a contar sua história à anfitriã, dizendo: "Saiba, minha senhora, que eu também não nasci caolho e também não sou mendigo. Assim como meu companheiro aqui, eu também nasci filho de um rei, e desde pequeno fui instruído nas mais diversas artes. Aprendi a ler e a declamar o Alcorão. Estudei gramática, retórica, oratória e também estudei caligrafia e poesia, e com o tempo fui sendo cada vez mais atraído pela poesia, tanto que comecei a escrever os meus próprios poemas. Meu pai se orgulhava muito de todo o meu conhecimento e principalmente dos meus versos. Então, começou a contar aos 4 ventos de tudo o que eu sabia fazer, e a fama dos meus escritos foi ganhando cada vez mais distância. Certo dia, então, toda essa fama chegou aos ouvidos do rei da Índia e ele escreveu ao meu pai dizendo que gostaria muito de me conhecer para que eu pudesse declamar alguns versos para ele em seu palácio. Meu pai ficou muito animado com a notícia e me chamou e disse: "Filho, recebi uma carta do maior de todos os reis. O rei da Índia quer te conhecer. Ele me pediu para que você vá até o palácio dele e declame poemas para ele e fale de seus versos. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos organizar uma viagem para você e eu vou colocar 6 dos meus melhores guardas montados nos melhores corcéis para que eles possam te acompanhar e garantir a sua segurança ao longo da viagem. Também quero que você leve 10 sacos de presente para o rei da Índia em meu nome. Vamos então dar a ele ouro, tecidos, especiarias e eu conto com você para que ele receba todas essas riquezas." Eu então disse ao meu pai: "Claro, ouço e obedeço." E nós começamos imediatamente os preparativos para a viagem. 3 dias depois, com tudo pronto, eu e os 6 guardas saímos em viagem e andamos dias e noites até que finalmente chegamos às terras da Índia. Mas o palácio ainda estava a uma certa distância e para chegar até lá nós iríamos precisar cruzar um deserto. Então, nos preparamos para aquela difícil jornada e começamos a atravessar as areias. Depois de algum tempo, todos já cansados, com calor, sob aquele sol escaldante, todos com sede,
vimos vindo em nossa direção uma grande nuvem de areia e, assustados, pensamos que se tratasse de uma tempestade de areia. Mas qual não foi a nossa surpresa quando vimos que aquilo que vinha em nossa direção era ainda pior, pois na verdade a nuvem de areia estava sendo levantada por 50 corcéis, sobre os quais haviam 50 ladrões, todos eles parecidos com leões ferozes e todos vestidos de armaduras de ferro. Eu e meus guardas tentamos correr, mas não havia nenhum lugar onde nós podíamos nos esconder no deserto. Então, rapidamente, os ladrões nos alcançaram e nos cercaram e nos disseram: entreguem a nós todos esses sacos com essas riquezas, e então deixaremos que vocês vivam. Eu, então, disse aos meus guardas que entregassem tudo, e assim eles fizeram. Mas os ladrões foram impiedosos e mataram todos os meus guardas. E eu disse ao líder deles: você não pode fazer isso, você não pode me matar, porque eu estou a caminho do palácio do rei e sou um convidado que foi especificamente solicitado pelo rei da Índia. O líder dos ladrões então disse: não estou nem aí. Embora nós estejamos no território dele, eu não sigo suas ordens. E então ele sacou sua espada e me desferiu um golpe, achando que tinha me matado. Os ladrões então foram embora, levando todas as riquezas e se esqueceram de mim. Eu, ferido, morrendo de calor e de sede, consegui me arrastar para longe dali até achar uma caverna onde me abrigar. E sentei e chorei e pensei em meus infortúnios sem saber o que eu iria fazer, pois de rico havia me tornado pobre. Neste momento, a Aurora alcançou Sherazade e ela parou de falar. Sua irmã Dinazarde então disse: como são maravilhosas suas histórias, minha irmã. E Sherazade respondeu: isso não é nada perto do que eu tenho a contar na próxima noite. Isso é, se o rei me deixar viver. E o rei Shahryar, curioso com o destino do segundo derviche, decidiu conceder mais um dia de vida a Sherazade. Muito obrigada por ter assistido a mais essa história. Eu normalmente dou os avisos no começo do vídeo, mas hoje eu me esqueci, então ficou para agora mesmo. Eu tenho 2 recadinhos para hoje, na verdade um pedido e um recado. O meu pedido é para que todos nós possamos ser mais responsáveis e mais humanos em relação a tudo o que está acontecendo. O Brasil ultrapassou a China em número de óbitos e eu tenho visto muitas pessoas que não estão dando importância para isso e que estão lidando com tudo isso apenas como números, como estatísticas e se esquecendo de que essas pessoas que estão morrendo são família de alguém, são amigos de alguém. E que nada garante que as próximas vítimas não possam ser membros das nossas famílias e dos nossos círculos sociais. Então, realmente o que eu tenho a pedir é que a gente seja responsável e seja mais humano para seguir as diretrizes dos órgãos de saúde e passar por essa pandemia o mais rápido possível e com o menor número de vítimas. Desde o começo do projeto, eu tenho falado da importância da gente fugir da realidade por alguns instantes, para cuidar da nossa saúde mental, para realmente se distrair, mas isso não significa se fechar numa bolha e ignorar a gravidade do que está acontecendo. Bom, o meu pedido era esse e o meu recado diz respeito mesmo ao Histórias para Quarentena. No vídeo anterior eu já dei esse recado, mas eu queria reiterar agora, caso alguém não tenha visto ou tenha se esquecido. Eu pedi para que todo mundo pudesse deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que está achando do projeto, se tem alguma sugestão e deixasse também o seu e-mail, porque eu vou enviar um link com uma história secreta só para quem deixou um comentário aqui. E essa história vai ser enviada junto de um desafio e quem conseguir cumprir o desafio vai receber um brinde especial. Então é isso, muito obrigada novamente e até a próxima!